Aleluia. Senta no mundo. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém, queridos. Deus é bom. A gente só pode cantar porque nós enxergamos a luz, enxergamos o caminho. Por isso nós podemos, eu te louvarei. Eu te louvarei de todo o meu coração. Amém? Estamos cantando, ele diz: tu és bom. Isso é uma coisa que eu admiro em Deus, a bondade dele. Nem preciso admirar, porque isso é a natureza dele, é bondade. Ele é bom. Ele é bom em todos os tempos. Você pode estar passando por uma situação difícil na sua vida, mas a bondade dele estará sempre ao seu redor, porque é ele, é Deus. Vamos cantar esse cântico. Tu és bom, tu és grande e maravilhoso. Eterna és, oh minha porção.
quando Pedro traiu Jesus, Pedro olha para Jesus e Jesus olha de volta para ele. E a palavra de Deus diz que Pedro automaticamente ele foi e chorou amargamente por aquilo que ele tinha feito. E eu fico imaginando o olhar de Jesus, não de julgamento, mas o olhar fala: Pedro, eu te amo. Tudo aquilo que você pode fazer nunca mudará o meu amor por ti. O amor de Jesus por ti, ele nunca te desamparará. Eu me ponho no lugar de Pedro, que quantas vezes eu traio, oh meu Deus, quantas vezes eu faço algo que fere o coração dele. Ele olha de volta para mim com aquele olhar doce de amor. Eu nunca te deixarei, eu nunca te desampararei. Não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, Não me deixarás jamais. oh, tu não deixa de falar isso. Profetize isso na sua vida. Não me deixarás jamais. Tu não me deixarás. Não me deixarás jamais. Declare isso, profetize isso na sua vida. Ele nunca te deixarás. Não me deixarás jamais. Tu não me deixarás. Oh, Senhor, Santo Espírito de Deus, flua em nosso meio. Oh, aleluia. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Aleluia. 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 O Espírito de Deus está aqui. Santo Espírito, nós sentimos a tua presença e diante de ti nós nos prostramos. Aleluia, Deus. Nada igual. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor,
lembra que Deus disse que Elias estava no monte, veio fogo, Deus não estava lá. E veio ao tremor de terra, Deus estava lá. E veio o nosso vento suave, Deus estava lá. Então sussurre a Deus, Santo Espírito, bem suave, queria só as vozes, só as vozes. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Enche o meu coração, enche o nosso coração. Inunde, transborde, Deus. Eu preciso de Ti, Deus. Muito mais hoje do que antigamente, do que ontem. Eu preciso de Ti. Tu és a alegria da minha vida, Deus. Tu és o meu sorriso, o meu levantar, o meu deitar. Tudo é por Ti, Deus. Oh Espírito Santo de Deus, trabalhe em mim, trabalhe em nós, trabalhe na Tua igreja. Enche o templo de cada vida neste lugar, porque sabemos que quando o Senhor entra na nossa vida, Senhor Jesus, as nossas inimizades começam a sair. Santo Espírito, És bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados. a última vez. Aleluia, Deus está nesse lugar. Eu fico imaginando quando nós chegamos diante de Deus. Quando Isaías chegou, teve a visão, ele se dobrou, ele não conseguia ficar em pé. Tamanha glória. É o desejo do nosso coração. O Espírito Santo está aqui para mudar os nossos corações. Ele transformará vasos de barro em vasos de honra, mas só para Ele, porque somos nós, não temos nada. O vaso não tem nada de valor, mas o que está dentro do vaso tem tudo de valor. Amém. Aleluia. Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e por aquilo que o Senhor vai fazer, Pai. Abençoe os adolescentes também indo para ter o momento deles, o teu culto. O pastor Abdala que estará brincando, sabemos que o Senhor estará falando através dele, falando para a tua igreja, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Os adolescentes, pode ser com o Lucas, pastor Abdala. Deus está neste lugar. Aleluia. Glória a Deus. Quantos podem sentir a presença do Senhor aqui essa manhã? Uau, que derramar gostoso do Senhor, verdade? Que bênção poder estar sentindo a presença do Espírito do Senhor entre nós. Quando nós abrimos os nossos corações e a nossa boca, há um fluir do Espírito, e o que nós temos visto nesses dias, também uma vez mais essa manhã, é essa manifestação da graça, do poder de Deus no meio do seu povo. O Espírito Santo está aqui hoje.
E quando ele está uma só vez nas Sagradas Escrituras, que tendo Deus liberdade no meio do seu povo, não aconteçam coisas maravilhosas. E eu estou certo de que Ele que começou a boa obra vai continuar fazendo essa boa obra no nosso meio. Amém. Estou muito feliz, esse é o último dia. Aqui eu tenho certeza que tem gente que está mais feliz ainda porque não vai ter que me ouvir. Essa é a última vez. Mas eu estou deveras contente de estar com vocês, de ver como essa igreja tem crescido, como o Senhor tem feito grandes coisas. E concluindo esses dias de avivamento, de restauração, hoje eu gostaria de compartilhar um texto da palavra de Deus com vocês, que é a oração de Ana. Se encontra em 1 Samuel, no capítulo 2, versos 1 a 9. Se você tiver a sua Bíblia, eu quero convidá-lo a abri-la comigo. Essa é a oração de exaltação, de celebração que Ana faz. 1 Samuel, capítulo 2, verso 1 a 9. Quem já achou, diga amém. Amém. Esse povo está bom de Bíblia. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus do conhecimento, e por eles são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, os que tropeçavam foram cingidos de força. Os fartos se alugaram por pão e cessaram os famintos, e até a estéril deu à luz 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece, enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e se assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Palavra do Senhor. Amém. Amém. Nesses dias nós temos tido o privilégio de poder ver a graça e a restauração de Deus, desde o comunitário, quando começamos a falar ali do Vale dos Ossos Secos, até chegar aqui no mais próximo, no individual, no tratamento tete a tete. Passamos ontem à noite rapidamente pelo trabalhar de Deus na família, e hoje eu gostaria de pensar nessa restauração em termos assim individuais, como Deus trata com cada um de nós. E por isso quero me valer dessa história tão conhecida de Ana, uma mulher excepcional. A história de Ana se encontra basicamente no capítulo anterior a este que acabamos de ler, que é quando há a descrição da história dessa mulher estéril, não podia ter filhos, e inserida num contexto sociocultural onde esterilidade significava nada mais, nada menos do que uma ignomínia, uma vergonha. Ser estéril nos dias de Ana significava que ela era menos mulher do que as outras. Ela estava inserida num contexto judaico onde isso se constituía uma vergonha enorme. De acordo com um dispositivo que estava já na lei judaica, tendo as suas raízes num código mais antigo, chamado Código Hammurabi, se um homem se casasse com uma mulher estéril, ele tinha o direito de casar-se com outra. E é esse exatamente o caso de Ana. Eucana é o esposo, Ana não lhe podia dar filhos, ele encontra uma outra mulher chamada Penina, e esta lhe dá filhos, muitos filhos. Ana chorava pela sua esterilidade, ela chora porque ela não pode dar filhos, e se isso já não fosse o bastante, diz-nos no capítulo 1 de Samuel, que a Penina, a rival, a provocava constantemente, dizendo: você não pode, mas eu dou muitos filhos para Eucana. Ana chorava, a amargura. E ali se debruçava diante de Deus, fazendo sacrifício por ele, pelas esposas, e sacrifício duplo por Ana.
forma, a alma dela está tão angustiada que não sai palavra legível, inteligível. E justamente nesse momento passa ali o sacerdote Eli, e a ouve balbuciar e ainda diz assim para ela: filha, melhor você parar de beber vinho, hein? Imagina que tamanha tristeza para uma mulher que já estava até aqui. O sacerdote, o pastor dela, olha e diz: para de beber, minha filha, isso está te fazendo mal. Aí que ela chora de vez: não, meu Senhor, por favor, não tenha a tua serva como uma serva de Belial, não tenha a tua serva como uma bebedeira, não, nada disso, isso não está acontecendo, a tua serva não tem posto nada de álcool na boca. Eu choro a angústia da minha alma. Nesse momento Eli olha e diz: bom, então que o Senhor te abençoe na tua petição, que o Senhor escute a tua oração. E nesse momento Ana parece ser revestida dessa graça, da fé que ela recebe em Jesus, dessa graça de poder voltar o seu caminho. E diz assim o texto: tendo se levantado nesse dia, ela volta pelo seu caminho, e nesse momento ela tem relações novamente com Eucana. Ela come, ela se alimenta e ela adora a Deus. Passado algum tempo, ela tem o fruto do ventre, a quem ela chama o seu filho de Samuel. E o Senhor o abençoou. E ela o consagra por todos os dias da sua vida. E agora Samuel vive juntamente com Eli, conforme o voto que ela havia feito. Quando ela se aproxima de Eli, ela fala: se o Senhor me desse um filho, eu o dedicaria todos os dias da sua vida para que ele vivesse aqui no altar, na presença de Deus. E agora que ela tem um filho, diz o texto, que ela vai e o consagra com toda alegria, diz: aqui está a promessa que Deus fez, a palavra cumprida do Senhor na minha vida. Aleluia. E por todos os dias Samuel serve ao Senhor. E talvez eu e você estejamos perguntando: o que é que isso tem a ver comigo? Eu só posso dizer que tudo, porque algumas marcas presentes na vida de Ana que garantem a ela um lugar na galeria dos heróis da fé. Algumas coisas presentes na vida dessa mulher, algumas experiências, algumas atitudes que realmente garantem a ela o status de alguém que alcançou a graça de Deus e é capaz de se assentar ali com os heróis da fé e dizer: a minha alma, a minha vida, o meu corpo, o meu ser foi restaurado por esse Deus que tem poder de fazer muito mais para além daquilo que eu peço ou imagino. E é isso que eu quero compartilhar com vocês, algumas dessas coisas que eu encontro nesse texto, que são capazes de colocar não apenas Ana, mas a mim e a você também, nessa galeria de pessoas que pode dizer: eu estava estragado, quebrado, mas fui restaurado pela graça de Deus. Aleluia. E a primeira dessas coisas que eu encontro aqui é essa capacidade dessa mulher em reconhecer a sua insuficiência. A capacidade de olhar para si e descobrir a insuficiência humana e no outro end, na outra ponta, a supremacia de Deus. Como é importante! Há pouco tempo eu pregava na minha igreja, há alguns anos na verdade, uma série de mensagens intitulada Os Heróis da Fé. Eu abordava exatamente essa questão de que, diferente, opostamente aos heróis da Marvel Comics, e falei que ia citar a camisa do Diego na minha mensagem justamente por isso. Diego, você se importa de ficar em pé e mostrar a sua camiseta para o pessoal? Dá uma olhada aí, ó. Diferente desses heróis que está na camisa dele estampado, os heróis da Marvel Comics, obrigado, pode se assentar. A nossa fé não vem por meio de palavras mágicas, nem adereços especiais. Essa semana passada também meu filho pedia: pai, vamos comigo assistir o Shazam. Então vamos ao cinema e eu fico mais uma vez pensando que o que nos faz heróis da fé não são esses adereços, nem essas palavras mágicas que simplesmente faz a gente ser poderoso. Nada disso. Alguém aqui se lembra do He-Man? Qual era a palavra dele? Vocês assistiram muito desenho também. Poder de Grayskull, eu tenho a força. A verdade é que a força do cristão não vem através dessas declarações pessoais de força e poder, ao contrário. Embora esse não seja o tema da minha reflexão essa manhã, eu devo dizer, ainda que en passant, do meu desconforto com essa nova moda religiosa, esse novo momento, esse pseudo-evangelho que tem propagado uma série de bugigangas nesse mercado espiritual da fé, que lança cada dia lencinho ungido, água não sei da onde, lasca da pedra de Jerusalém, uma série de coisas que fazem os mais
indoutos acreditarem que é justamente na aquisição dessa porcariada toda que ele vai alcançar a graça de Deus, ou vai alcançar a força diante do Senhor. Não há nada, nenhum respaldo bíblico, não há nenhum respaldo para essas parafernálias religiosas. Ao contrário, o que a Bíblia nos fala é a capacidade daquele que realmente reconhece a sua finitude diante do Deus Todo-Poderoso, de declarar o oposto ao He-Man. Não, eu não tenho força, mas aquele a quem eu sirvo, ele tem toda a força, todo o poder, toda a graça. E é isso que nós encontramos em Ana, a capacidade de se dobrar, de se prostrar diante daquele que ela sabia que tinha o poder. Paulo também sabia isso, é por isso que ele escreve, segundo aos Coríntios, no capítulo 12, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, até nas perseguições e nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, nele então eu sou forte. Amém, aleluia. Essa convicção, esses momentos que fazem a gente realize, como dizem os ingleses, tomar consciência de que eu sou limitado, a minha insuficiência. Até porque, se fôssemos sinceros aqui no momento rápido, eu diria que não existe apenas uma esterilidade. A esterilidade física, talvez alguns de vocês, alguém aqui possa padecer, ter sido acometido por uma esterilidade física, mas a verdade é que existem esterilidades de outras ordens, emocionais. Há uma esterilidade daquele que às vezes não consegue se relacionar, aquele que, estando em meio a um relacionamento promissor, no momento parece não conseguir fecundar, ele não dá certo, ele tenta 1, 2, 3 relacionamentos, mas não dá. E aí, como diz aquele teólogo espanhol, Alejandro Sanz, a gente fica com o coração partido. Existem outros tipos de esterilidade. Há uma esterilidade que é profissional, de gente que tenta trabalhar e busca uma coisa, mas não se realiza, vai para outra e parece que está sempre havendo um aborto, ele não consegue se realizar. A esterilidade emocional, espiritual, de muitas pessoas que chegam à beira de ter a fé no limite ali, mas ele não consegue fecundar nada no coração. E é por isso que só há uma possível ação para aquele que deseja receber essa graça do Senhor, é se prostrar diante daquele que conhece todas as coisas e tem o poder para fazer muito mais para além daquilo que a gente pensa ou imagina. E é isso que Ana faz. Se alguém tiver dúvida ainda da sua insuficiência humana, eu tive o privilégio de estudar no passado com um cara que hoje está muito na mídia no Brasil, foi meu mentor na PUC em São Paulo, Luiz Felipe Pondé, e a sua obra de mestrado, de doutorado na PUC é justamente a insuficiência do homem. Isso faz com que eu entenda e perceba que até mesmo outras pessoas que talvez não sejam cristãs possam ter essa consciência da insuficiência humana. E essa insuficiência está permeada nesse texto que nós acabamos de ler. Não apenas a insuficiência de Ana, de não poder gerar, de não poder ter os filhos, mas há uma insuficiência aqui diante da zombaria de Penina, a sua rival. E teria certeza que se conversasse com cada um de vocês, muitos aqui teriam algumas peninas na vida, porque peninas são simplesmente pessoas ou situações que parecem ter o poder de nos perturbar, de jogar na nossa cara. Você não pode, você não consegue. Tem alguém aqui que tem alguma penina na vida? Ah, eu sei que tem. O salmista tinha. No capítulo 42 que o salmista escreve sobre essa penina, que não é verbalizado o nome de quem é, mas dizem, muitos são os que dizem a minha alma, onde está teu Deus? Onde está o Senhor agora? E quando a gente passa em situações de esterilidade, nada pior do que ter alguém que aponta o dedo e diz, cadê o teu Deus nessa hora? A insuficiência está nesse texto em todos os lados. A insuficiência aparece aqui até mesmo na vida daqueles que nos amam, que é o caso do próprio Eucana, o marido dela. Eu acho que qualquer mulher queria ter um marido assim. O capítulo 1 diz que ele diz para Ana, Eucana, querida, não te sou eu melhor do que 10 filhos? Esse cara é um gentil, um gentleman. Ele chega lá dizendo assim, querida, não sofra não, estou aqui, ó, o que deve ser, conte comigo. Mas a verdade é que muitas vezes a pessoa que está ao nosso lado, por mais que nos ame, por mais que queira o nosso bem, é insuficiente para sarar a nossa dor. É verdade que a gente é cercado por pessoas boas, gente que quer ajudar,
Mas a insuficiência humana as impede muitas vezes de entender a dimensão do nosso sofrimento, de ajudar a gente, de tirar essa angústia do peito. A insuficiência está presente aqui, está no clero, no alto clero, o sacerdote Eli, o homem de Deus. Os filhos eram uma porcaria. Erraram, pesaram na bola com Deus, mas ele era um homem de Deus. E ainda assim o texto declara que quando ele olha para Ana, a incapacidade humana o faz olhar para ela e achar que ela está embriagada. Isso fala de uma outra realidade. Pode ser que um dia eu, como pastor, venha falhar com você, o seu pastor venha falhar com você, que por mais que sejamos homens de Deus, a nossa natureza humana nos impede de conhecer tudo. Mas a gente jamais sofrerá esse problema com Deus. Porque Ele é o único para quem nossa vida está devassada, aberta, escancarada, o único que não se decepciona, o único que não se escandaliza, o único que conhece você do jeito que você é, e aquilo que você nem imagina acerca de você, Ele também sabe. E é por isso que ela se derrama diante dele. Eu acho que eu compartilhei na última vez que estive aqui na igreja de vocês, que falar sobre conhecer e ser conhecido é algo interessante na minha vida. Porque como pessoa pública, muita gente diz que te conhece. E eu tenho algumas experiências na vida, e eu acho que compartilhei exatamente essa experiência com vocês. Algumas experiências que me fazem passar vergonha e situações embaraçosas. Como uma ocasião que eu estava visitando uma pessoa num leito, fui com um presbítero da igreja, e então estávamos naquele salão de espera antes de fazer as visitas, e no Brasil a gente tem muito disso, estou falando lá no Brasil. E nós estávamos naquele momento de aguardar, silêncio, mas umas 40 pessoas. E então eu fico no canto da parede assim com o presbítero, aguardando o tempo para poder subir e fazer a visita. Quando eu encontro do outro lado da parede, assim, uma pessoa acenando assim, ó, para mim. E eu digo assim para o presbítero ao lado, irmão, tem um rapaz do outro lado da parede fazendo um sinal para a gente, ele deve nos conhecer. O presbítero muito educadamente respondeu de canto de boca para mim, a gente não, ele conhece o senhor. E eu disse, mas eu não conheço, eu não reconheço essa pessoa não. E ele insistiu, mas o senhor é pessoa pública, ele deve conhecê-lo. Bom, eu desviei os olhos assim, tentando buscar, vou usar uma palavra difícil, nos alfarrábios da memória. Lá dentro, se eu puxar, não conhecia o cara. Quando eu olho, está outra vez ele assim, ó. Eu digo para o presbítero, irmão, ele está insistindo, acho que ele conhece a gente. E o presbítero insistiu, a gente não, deve ser o senhor, por favor, cumprimenta, ele deve conhecer o senhor de algum lugar. Fica chato não cumprimentar. E eu disse, mas como é que eu vou cumprimentar uma pessoa que eu não conheço? Desviei pela segunda vez os olhos, aguardando aquele tempo que não passava, até que pela terceira vez, muito constrangido, eu passo os olhos e ele está assim, quase que saltando em cima de mim. E a distância, umas 40 pessoas, e eu resolvo ser educado e estender-lhe a saudação. Fiz assim, para quê? Ele grita do outro lado, e aí, você parou de beber? Como é que eu saio dessa agora, gente? Fala pra mim. Ele achou que me conhecia, me confundiu certamente com alguma outra pessoa. Eu só sei que até hoje aquele irmão está esperando a minha visita. Não apareci lá. Mas o que eu quero dizer com isso é que é interessante, porque na vida há pessoas que acham que te conhecem. Há pessoas que te conhecem do Facebook, do Instagram. Há outros que um dia te viram, passaram por você e dão um oi e dizem para todo mundo, que é isso, conheço intimamente o cara. Na vida da gente é interessante porque há muitas pessoas que passam por nós e acham que conhecem a gente. E nessa escala progressiva de conhecimento, aqueles que realmente nunca te conheceram, aqueles que te conhecem um pouquinho, aqueles que conheceram você num acampamento, de um momento legal, aqueles que te conhecem um pouco mais porque sabem os teus gostos, sabe que você gosta de uma carne mal passada. Aí vem um outro grupo que te conhece um pouquinho mais do que esse, que é aquele pessoal assim que tem uma amizade mais íntima. Há um grupo que conhece mais do que esse íntimo, aí, esse grupo, que é aqueles que moram com você. Esse grupo já conhece não apenas os teus gostos de picanha ou alguma outra coisa, mas conhece as mazelas, os hábitos, os cacoetes. Então vem alguém que conhece mais do que esse grupo, que é essa pessoa que dorme com você, essa pessoa que divide a cama e a intimidade com você. Essa pessoa conhece muito bem.
mas ainda assim está longe de conhecer você totalmente. E é por isso que às vezes há casamentos com 30 anos de relacionamento e ainda assim um dia essa pessoa chega para mim no gabinete e diz: reverendo, eu pensei que conhecesse a pessoa com quem eu casei, mas parece que é um outro homem. Depois de 25 anos eu me dei conta de que é outra pessoa. Então vem alguém que você diz: agora sim, esse me conhece, que é você mesmo. Você fala: tá, e alguém que me conhece sou eu. Mas um dia você se assusta por conta de uma ação, de uma palavra que sai da boca, de uma reação, e você diz assim: meu Deus, como é que fui capaz de falar tal coisa, de fazer tal coisa, de pensar tal coisa? Um dia você dorme e acorda com um sonho esdrúxulo, e você diz assim: como é que eu fui capaz de sonhar uma coisa dessa? Era minha tia. Sabe por quê? Porque Jesus nos diz no Evangelho de São Mateus que é justamente desse mundo desconhecido, a quem Freud vai chamar de um inconsciente, caldeirão fervilhante de excitações, é desse mundo estranho que surgem os maus intentos, os maus pensamentos de Jesus no Evangelho de São Mateus. É daqui que surgem assassinatos, prostituição e morte. É desse mundo que a gente achava que conhecia, esse mundo que não é regido simplesmente pela lei da razão, mas a lei do prazer, que faz com que a gente cometa coisas e essas pulsões venham para fora e faz a gente falar ou pensar coisas que não queria, e a gente se assusta. Ou você acha mesmo que prostituição acontece só lá na Rua Castro, em São Francisco, ou na Rua Augusta, em São Paulo? A verdade é que todos nós temos uma Rua Castro aqui dentro, ó. Aqui a gente prostitui com quem a gente quer, da forma que a gente quer, coloca a cabeça de um e o corpo do outro. Aqui a gente tem um harém, não tem uma só. Aqui nesse mundo a gente mata, e quantas vezes a gente quer. E se não estiver satisfeito, a gente ressuscita para matar outra vez, o camarada. A gente mata com tiros, depois coloca ele lá no alto do prédio e solta ele lá de cima só para ver morrer outra vez. Porque esse mundo aqui é um mundo desconhecido para nós. Então a gente achava que conhecia, mas precisa de restauração, porque a gente não se conhece do jeito que a gente achava que conhecia. Então vem o único, para quem de fato a nossa vida não pega surpresa, não faz piada, que conhece até o meu assentar e o meu levantar. Como diz o salmista, ele é o único que sabe o meu assentar, ele me sonda por detrás e por diante. A palavra nem me chegou à boca, diz o salmista, e eis que o Senhor já a conhece. Alguém aqui tem ideia quantas vezes levantou e sentou hoje? Eu não tenho, mas ele já sabe. E é diante dele então que Ana se prostra e diz: aqui está a minha vida, Senhor. Quando a gente então reconhece a nossa insuficiência diante da soberania de Deus, o processo de restauração está a caminho. A bênção está a caminho. Esse é o primeiro passo para quem quer dizer: obrigado, Senhor, a minha vida está sendo restaurada. A segunda coisa é a capacidade de acolher a palavra de Deus e ser fecundado pela fé. É isso que acontece em Ana. Ela não apenas se arrepende, se humilha, se prostra diante de Deus, mas agora ela tem essa capacidade de acolher, com a graça de Deus, a palavra do Senhor e ser fecundada pela fé. Embriologia humana definitivamente não é a minha área de pesquisa, não é a minha área de conhecimento, mas alguns estudos básicos em biologia me proveram informação básica e suficiente para entender um pouquinho o processo da fecundação humana. E se precisarem de mais informação, aqui a gente tem o Dr. Rodrigo e a esposa Ana, que nos dois sentidos podem dizer o que significa a fecundação humana. E eu tive o privilégio de conhecê-los. Mas isso acontece quando dois gametas, o masculino e o feminino, se unem, e aí diz a biologia que os nucléolos dessas células haploides se juntam, se unem, formando a primeira célula diploide, aquilo que a gente conhece como ovo zigoto. Estou correto, doutor? Aí você vai falar: mas o senhor vai realmente dar uma aula de biologia? Não, é porque eu acho que seria válido pensar no processo da fecundação humana, justamente nesse sentido, onde há uma junção de algo que vem do Pai, do trono de Deus, uma participação humana, é ser fecundado espiritualmente pela palavra de Deus no nosso coração. Há esse processo. E Ana nos fala exatamente disso, de uma mulher capaz de ser fecundada. O que me preocupa só é uma pergunta que está registrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, 18, verso 8,
que diz assim: quando Jesus, o Filho do Homem, chegar à terra, encontrará ele fé? Isso me faz pensar que talvez não exista um outro tempo na história da igreja em que nós tenhamos ouvido tanto falar de fé como na nossa geração. Não existe talvez um outro tempo na história, uma outra geração que tenha abordado tanto esse tema de fé. A gente canta de fé, sobre fé, a gente tem seminários sobre fé, a gente ouve sermões e conferências acerca de fé, mas deixa eu dizer rapidamente para vocês, muito daquilo que a gente ouve sobre fé não tem nada a ver com a fé bíblica. Acreditem, se trata de fé natural, segundo a teologia. E fé natural é aquela que faz a gente atuar, viver, simplesmente porque a gente crê em algumas coisas que não dependem, não tem relacionamento nenhum, intervenção divina, é a simples prática do cotidiano. Quer uma prova? Alguém aqui orou com fé para que a cadeira que você tivesse sentado hoje não fosse se romper? Claro que não, porque isso é fé natural. A gente ouve falas do tipo assim: olha, eu vou plantar arroz, mas estou com fé de que vai nascer o arroz, vai dar uma boa produção aqui. Qualquer coisa que a gente ouve, muitas vezes, se trata de fé natural, mas a fé bíblica deve ser entendida em outros termos. Fé bíblica é a certeza, diz Hebreus, das coisas que nós esperamos, mas não vemos. Ana é marcada exatamente por essa capacidade de receber aquilo que ela não via, de ser fecundada. E é interessante que, se vocês lembrarem do primeiro capítulo do Evangelho de João, onde nós encontramos a teologia do Verbo, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse Verbo, que é Jesus, é colocado ali em grego como Logos Espermatikos. O Verbo é o Logos, Jesus Espermatikos. Que palavra que te vem à mente? De esperma? Pois é, porque Jesus é o Verbo engravidante. E olha que coisa linda, porque é isso que de fato é ser fecundado por Deus. Ela é uma dessas mulheres felizadas, da galeria da fé, dessas mulheres que se valeram de um processo poderosíssimo de fecundação. Ana foi uma dessas mulheres que tomou essa pílula anticoncepcional. E eu sei que quando eu falo assim, tem gente que abre os olhos mais do que os meus, assim, fala assim: ele falou anticoncepcional? O nome parecia até ser culto e dá uma gafe dessa. Antes, é anti. Não é anticoncepcional, pastor, não. Talvez você esteja pensando que eu esteja fazendo referência àquela pílula contraceptiva oral combinada, aquela que é um composto para negar, para inibir a fecundação, composta justamente de estrógeno e progestágeno, que é para que a pessoa não engravide. Mas eu não estou falando dessa pílula, eu estou falando de uma outra, em termos espirituais, pequenininha, poderosíssima, chamada fé. E por isso eu chamo aqui, ousadamente, de pílula anticoncepcional, porque quando a gente toma fé, é isso, ela concebe antes do fato. E é por isso que Ana é uma dessas mulheres, às vezes, assim como Sara pôde engravidar e gerar a Isaac, a mesma pílula que Maria tomou e foi fecundada pelo poder da palavra de Deus e pôde gerar a Jesus. Essa é a pílula que devemos tomar, a fé que vem dos céus, que pela graça é acolhida no coração. Se vocês me permitirem ainda um momento ainda poético, filosófico aqui nessa manhã, eu fico pensando nesse poder da palavra engravidante, e fico pensando que a palavra de Deus é justamente isso. Tem esse poder de projetar-se como falos, como instrumento masculino com força de penetrar o nosso coração, a nossa alma. É feito concha, como diz Rubem Alves. É um lugar que está apto para receber, ser penetrado. Lamentavelmente, há muitos ouvidos virgens ainda, muitas almas que nunca foram penetradas pelo poder da palavra de Deus, nunca foram fecundadas. Mas eu te garanto hoje que, se a tua alma e teu coração hoje estiver aberto para ser penetrado pelo poder da palavra, essa semente poderosa do Senhor colocará em você o próprio poder de Deus, capaz de fecundar e de realizar coisas que a tua mente não poderiam jamais imaginar nem conceber, nem imaginar. E o milagre que a gente pensa que é impossível em termos humanos, através da fecundação da palavra, pode se realizar. E é por isso que agora, fertilizada,
fecundada, essa mulher que antes era estéril, diz o versículo no capítulo 1, Ana então agora levanta e vai pelo seu caminho e come, e o seu semblante já não é mais triste, e ela se levanta de madrugada, adora perante o Senhor, e chegando à sua casa em Ramá, Ana conheceu a Eucana, teve relacionamento com ele, e o Senhor se lembrou dela. Quem é fecundado pela fé não pode viver numa alienação total, nenhuma inércia espiritual. Pelo contrário, ser fecundado pela fé nos impulsa, nos leva a 3 coisas: a adorar, a comer e a manter relações. E deixa eu explicar, ela adorou, eu pergunto a vocês, quando ela adora aqui, ela já tinha tido filho? Não. Ela não adorou porque ela já tinha o filho nas mãos. Ela adorou porque ela entendeu que Deus é digno de receber a glória e a honra, não apenas por aquilo que Ele pode fazer, mas por aquilo que Ele é. Eu vou começar a adorar a Deus porque Ele é digno de receber a glória e a honra, ainda que Ele não faça, Ele é Deus, e ela então começa a adorar ao Senhor. Eu digo para você, comece a adorar ao Senhor, comece a engrandecer a Deus. Diz o texto que ela come. Quantas mamães nós temos aqui? Quantas mães? Porque criança eu sei que tem de monte aqui nesse canal. Eu quero saber quem são os progenitores, né? Muito bem, obrigado. Seria errado eu assumir ou pensar que vocês, mamães, receberam em algum momento durante a gestação a instrução do seu médico para se alimentarem bem? Sim ou não? É óbvio. E por quê? Qualquer médico vai recomendar, por favor, faça uma boa dieta, uma boa alimentação, porque você tem que se alimentar para receber o fruto do ventre aí. Você tem que alimentar e passar isso aqui. Aí eu pergunto para você, cristão, você que deseja receber as bênçãos e as promessas de Deus, não precisa ter uma boa dieta na palavra de Deus? Não coma bobeira, não coma porcaria. Alimente-se da palavra do Senhor, genuína e sólida, porque ela é que dará a você força para receber as promessas de Deus. É tempo do povo de Deus parar de comer porcariada. A gente tem até ingestão com tanto lixo que tem sido falado em nome de Deus. Mas eu sei que essa igreja tem esse compromisso de ter uma boa dieta espiritual e alimentar-se com o alimento sólido da palavra. Amém? Em último lugar, diz o texto que ela se levanta e tem relações com o seu amor, Eucana. Ou seja, isso fala uma vez mais para mim que qualquer atitude intimista, solitária, é patológica, é doentia. A gente não pode pensar assim como muitos: não, eu quero adorar a Deus só lá em casa. A vida de relacionamento é importante, é essencial para que a bênção do Senhor se manifeste entre nós. Ela então agora começa a viver essa dimensão, e o Senhor, diz o texto, se lembrou de Ana. Diga assim comigo, por favor, com fé no seu coração, tendo sido fecundado por essa palavra que eu lhes anuncio, eu tenho fé que o Senhor se lembrará de mim. Amém. A última coisa é a capacidade que eu encontro em Ana de consagrar tudo a Deus. Ou seja, agora que ela recebe a promessa, agora que o Senhor se lembra dela, ela tem o filho nos braços. Eu fico pensando na profundidade disso, em primeiro lugar, porque nós vivemos em dias onde a gente não tem mais aquele valor daquilo que se promete e levar-se a cabo, de cumprir aquilo que a gente falou. Ana é uma mulher de fibra, falou, está aqui. Talvez se fosse eu, titubearia: Senhor, poxa vida, esperei tanto por esse filho, agora eu vou entregar lá para Eli, para viver todos os dias. Eu o que mais queria ter um filho do meu lado. Mas a Bíblia diz que ela cumpre cabalmente a sua promessa. Ela é uma mulher fiel. Daí o texto de Eclesiastes dizer: quando você fizer algum voto ao Senhor, não tardes em cumpri-lo, porque Deus não se agrada de tolos. O que votares paga. Melhor é que não tenhas votado, ou que não tivesses feito o voto, mas se você fez, cumpre-o. Ana está aqui pronta para cumprir. Como é que a gente vê o cumprimento desse voto dela? Primeiro, a começar pelo nome. Olha o que diz o texto no capítulo anterior: Ana concebeu e deu à luz a um filho, a qual chama El, Samuel. Chama El, que significa Deus ouviu. E é interessante porque ela poderia ter homenageado coisas, lugares e pessoas. Olha, Deus ouviu a minha oração lá em Siló, vou dar o nome dele de Silozinho.
Poderia ter pensado, sabe o quê? Foi aquele amor da minha vida que gerou essa coisa linda. Estou até falando o sotaque dos irmãos aí do norte que falei. Vou dar logo o nome de Eucaninha Júnior para ele. Qual o nome que ela dá? Não vamos chamar de Eli, não, porque foi o sacerdote que orou por mim. Não vou homenagear a pessoa, não vou homenagear o lugar. A glória e a honra é ele. O nome vai ser, chama ela. Eu pedi, Deus pela graça ouviu. E o que tem isso a ver comigo, pastor? Que a bênção que você alcançou não é tua pela tua força. Tem muita gente que diz, olha quantos diplomas eu tenho na parede, pastor. Foi fruto do meu trabalho, essa casa. Eu sei que você trabalhou e é digno trabalhador do seu salário, mas saiba que quem te deu a força e a inteligência para conseguir o que você conseguiu foi Deus. O nome da tua bênção se chama ela, o Deus Todo-Poderoso. Olha, eu me esforcei demais. Eu conheço outras pessoas que se esforçaram 2 vezes mais do que você e talvez não tenham o que você tenha. Por isso, o nome da tua bênção, quando alguém te perguntar, seja física, seja material, seja um filho, diga sempre, o nome da minha bênção é Deus ouviu e a sua graça me atendeu. Por ocasião da entrega do filho, ela não vai só com Samuel, mas diz o texto agora que ela traz consigo, olha o texto, diz, havendo desmamado, Ana toma consigo o bebê e com ele 3 bezerros, 1 efa de farinha, 1 odre de vinho, e levou à casa do Senhor em Siló, e era um menino ainda muito criança, e trouxeram tudo à presença de Eli. Ou seja, ela não leva com desgosto. Fico imaginando, se fosse alguns de nós, talvez assim com aquela tristeza, pega o menino pela cabeça e você está aqui, ó, vai, prometi, está aqui, quero pagar o que devo, acabou. Não, ela faz com alegria, com satisfação, com prazer, dizendo, olha, está aqui o que o Senhor me deu e aqui a minha oferta de amor, porque o Senhor tem sido muito bom para comigo. Sabe o que diz o texto? Que a entrega dela não foi parcial, nem temporal. Antes diz assim, por todos os dias em que viver, pertencerá ao Senhor, versículo 28. Não é um período de tempo, está aqui, ó, tudo que Deus me deu é teu, Senhor. A minha vida não é um período, não é só aqui no acampamento que eu te pertenço. Daqui para frente, Senhor, todos os dias, a minha vida está nas tuas mãos. Os meus bens, a minha casa, os meus filhos, a minha família, Senhor, tudo que sou, pertence a ti. Eu disse que queria terminar com um testemunho, se vocês me permitem. Eu queria compartilhar porque certamente esse é um dos testemunhos que é o testemunho que mais marcou a minha vida. E é um testemunho verídico, não é fictício. Eu conheci este casal, conheci literalmente esse casal. Há alguns anos já isso aconteceu no Brasil. Era um casal que, obviamente, depois de haver celebrado as núpcias, o seu próximo desejo e sonho era de ter um bebê. Eles oravam e a mamãe não podia engravidar. Mas eles pediam a Deus, com toda a fé, Senhor, concede-nos uma criança. O desejo era tamanho que dia e noite eles clamavam pela misericórdia de Deus para que o Senhor pudesse se valer e conceder a ela. E aí o papai, a esse jovem, o seu primeiro filho. E eles o tiveram. Com a bênção de Deus tiveram, e vocês imaginem que eles comentam que era a maior alegria chegar em casa e ter o bebezinho em casa. E poder se alegrar todos os dias e embalar que essa criança no colo. Era a alegria desses pais poderem ver essa criança. Mas aos 6 meses de idade, estando a mamãe só na casa, cuidando do bebê, o pai trabalhando, um dia, às pressas, ela sai de um cômodo para o outro e, infelizmente, uma fatalidade faz com que a manga da camisola dessa mamãe seja enroscada na maçaneta da porta e, pela pressa, o bebê vai direto com a cabeça ao chão. Aos 6 meses de idade, essa criança está agora, em minutos, sendo transformada num monstro, porque pela queda com a cabeça tão forte, diz essa mãe que a face perdeu a silhueta, já era uma bola como de basquete negra escura e não havia mais a distinção. E ela começa aos gritos clamar pelo socorro, até que o vizinho escuta o choro dessa mãe e vem às pressas. O que aconteceu? Pegam a criança e vão até o Hospital Beneficência Portuguesa, onde estava a família, o hospital mais próximo. Chegando nesse hospital, a equipe médica via, alguns diriam por casualidade,
por sorte outros. Havia ali o Dr. Edgar Raffaele Júnior, um especialista, um neurologista italiano, fazendo um simpósio de 1 semana nesse hospital. Eles levam, e a criança então agora é levada às pressas ao quarto de emergência para ser tratada. Vem uma primeira equipe médica e diz para esses pais, nesse momento o pai já havia chegado no hospital: vocês são jovens, poderão ter outro filho. Dizer isso é mesmo de que não tem mais chance. O pai, do desespero, junto com a mãe, pede: por favor, o que aconteceu? Deixe-nos saber. Olha, houve um traumatismo craniano. Com a queda muito severa, e estamos falando de um bebezinho de 6 meses, as chances são mínimas dele poder sobreviver. Primeiro porque foi algo traumático mesmo, algo muito sério. E com a queda, fragmentos dos ossos entraram ainda da parte que estava se formando, está dentro de nós. Ao retirarmos isso, podemos causar um problema ainda maior, de modo que, se ele sobreviver à cirurgia, possivelmente tenha problemas mentais para o resto da vida. Esse pai, dando seu testemunho, diz que se enrolou na cortina do hospital e fez uma oração dizendo: Senhor, nós sempre pedimos a Ti por essa criança, mas esse filho te pertence. Se o Senhor quiser, nós sabemos que o Senhor pode fazer um milagre, mas se o Senhor não quiser, o Senhor leve. Se o Senhor nos der essa bênção de ter o nosso filho conosco, nós ofereceremos ele por todos os dias da sua vida, assim como fez Ana com Samuel. E eu digo isso sempre com muita emoção no meu coração, e disse que esse é o testemunho que mais impactou a minha vida, literalmente. Porque essa criança sou eu, ó. Eu falo isso para vocês hoje porque de fato eu conheci esse casal, papai e mamãe. Alguns falam: ele falou: eu conheço muito bem. Aliás, conheço a minha mãe da parte interna, ninguém conhece. E às vezes até fico pensando que, de fato, o médico tinha razão numa parte. Ele disse: olha, se sobreviver, talvez ele tenha problemas com o resto da vida. Às vezes eu acho que a medicina tem a sua razão. Mas por que eu compartilho isso com vocês nessa manhã? Porque eu me lembro das palavras do apóstolo Paulo na carta de Coríntios. A minha pregação do Evangelho para vocês não consiste de palavras de persuasão e de sabedoria. Nesses 2 dias vocês têm ouvido eu falar. Mas mais do que qualquer palavra de sabedoria ou persuasão, eu vos prego com o meu próprio testemunho de que aquele a quem eu anuncio é poderoso para fazer muito mais. Quando a medicina ou quando a ciência diz até aqui a gente pode ir, e eu poderia gastar outras horas, eu sei que eu já não a tenho mais. Mas é interessante porque agora, como cientista também, eu fico pensando que houve um tempo em que a ciência disse: a gente não pode mais dar respostas. Mas Deus está muito além da ciência. E às vezes quando alguém diz não pode, a última palavra pertence a Deus. Eu não nego hoje como cientista o poder da ciência, mas a ciência tem esse poder, é uma teia. Ela pega algumas coisas, e aquilo que a ciência captura na sua teia é válido, mas Deus não se deixa